Seja bem-vindo ao canal Aula de Anatomia. Nesta aula estamos apresentando a anatomia do mediastino superior. Lembrando, o mediastino ele é ocupado por uma massa de tecido entre as duas cavidades pulmonares, sendo o compartimento central desta cavidade. Ele é coberto de cada lado pela parte mediastinal da pleura parietal, contém todas as vísceras do tórax, com exceção dos dois pulmões. Aqui vocês estão vendo basicamente o espaço do mediastino, que é este espaço entre o pulmão e o pulmão. Aqui eu tenho um pulmão esquerdo, um pulmão direito. Isso é um corte a nível transverso do tórax, a nível de T5, né, o corte transversal do tórax. Então, que delimita basicamente um pulmão. Esse espaço criado entre um pulmão e outro é o nosso mediastino. Aqui, nesta imagem, nós inserimos o coração, que faz parte, é um dos órgãos do mediastino, que está entre um pulmão e o outro pulmão. O mediastino, ele se estende, então, desta abertura superior do tórax até o nosso diafragma, isso num limite superior e inferior. No limite antero-posterior, ele vai do externo e cartilagens costais até os corpos vertebrais da nossa coluna vertebral, principalmente a região torácica. O mediastino, então, ele pode ser dividido em mediastino superior, que é o tema desta aula, e mediastino inferior. Essa divisão se dá no plano transverso do tórax, que é uma linha na horizontal que sai do nosso ângulo do externo até o espaço entre a quarta e a quinta torácica. Esse é o limite, basicamente a linha que vai dividir o mediastino superior, que é o tema desta aula, e o mediastino inferior. Então, passamos a determinar as estruturas que estão no mediastino superior. O mediastino superior se estende, então, inferiormente a esta abertura superior do tórax até o plano horizontal, que inclui o ângulo do externo até o espaço entre a quarta e a quinta torácica, né? Esta linha é determinada e ela é chamada como plano transverso do tórax. Então, o mediastino superior está ocupando esse espaço superior ao nosso plano transverso do tórax. O único órgão que pertence exclusivamente a esta região, como vocês podem visualizar, é o timo no adulto. O timo no adulto é o único órgão que está ocupando a região do mediastino superior. Outras estruturas do mediastino superior atravessam a abertura superior do tórax até a raiz do pescoço e passam do pescoço em direção ao nosso tórax e abdômen. O único órgão que vocês vão ter é o nosso timo. Então, aqui vocês estão vendo traqueia, estão vendo veias e artérias que estão cruzando essa raiz do pescoço. Aqui vocês estão vendo a delimitação do nível vertebral entre T4 e T5, basicamente, que é o plano horizontal do tórax, que é o limite divisor entre o mediastino superior e o mediastino inferior. O mediastino superior, as estruturas são apresentadas em camadas, que são ordenadas do anterior para o posterior. Então, aqui nós fizemos uma representação das 5 camadas que nós vamos ter, né, que estão entre, basicamente, o nosso mediastino médio. O primeiro sistema é, basicamente, o nosso nível glandular, o segundo venoso, o terceiro arterial, o respiratório, digestivo e o nervoso. O sistema nervoso não tem a sua própria camada no mediastino superior, mas está integrado à segunda camada pelo nervo frênico e pelo nosso nervo vago, né? Lembrando que o nervo frênico vem fazer a inervação do nosso diafragma e situa-se entre a terceira e a quarta camada, que são os nervos laríngeos recorrentes.
Então, o sistema nervoso está contemplado pela presença do nervo frênico e nervo vago. Então, nós passamos agora para detalhar cada uma dessas camadas. A primeira camada, como vocês podem visualizar aqui, vocês têm o timo. Na segunda camada é a nossa camada vascular. Então, vocês vão ter a veia cava superior, que é formada pela nossa veia braquiocefálica esquerda e a veia braquiocefálica direita. Esse é o segundo nível, que é a segunda camada do anterior para o posterior. A terceira camada, aqui mais uma imagem, aqui contendo o nosso timo e o nosso sistema vascular. Aqui está a nossa veia cava junto com a veia braquiocefálica direita e a veia braquiocefálica esquerda. Depois, o sistema arterial também está no segundo nível, onde eu tenho o arco da artéria aorta com seus 3 ramos, ó, tronco braquiocefálico arterial, que vai dar a artéria carótida comum direita e a artéria subclávia direita. Depois, o segundo ramo do arco da aorta, a artéria carótida comum esquerda, e o terceiro ramo, a artéria subclávia esquerda. Esse também a nível do segundo nível vascular sanguíneo. O primeiro nível é o timo, o segundo vai conter o sistema venoso e o sistema arterial. O terceiro nível eu vou ter a traqueia, que é o órgão que vai estar passando pelo nosso mediastino superior em direção ao mediastino inferior, porque ele vai ter a sua bifurcação logo a seguir, logo abaixo. Então, eu também tenho a traqueia fazendo parte deste nível dos órgãos que estão dentro do mediastino superior. O quarto nível é o nosso esôfago, que é o órgão do sistema digestório, que vai basicamente fazer a ligação da nossa faringe com o nosso estômago. Aqui vocês estão vendo o nosso esôfago. E o quinto nível é o nível vascular linfático, onde vocês estão visualizando dentro dessa nossa estrutura de mediastino a cadeia laterovertebral do simpático. Então, essa é a nossa estrutura vascular do nosso sistema linfático. Aqui a gente vai fazer uma retrospectiva, voltando então, mostrando timo. Nós estamos mostrando nossa camada vascular, aqui a nossa veia cava junto com a nossa veia braquiocefálica esquerda, veia braquiocefálica direita, o arco da artéria aorta, a artéria carótida comum esquerda, subclávia esquerda e o tronco braquiocefálico arterial. O sistema aqui basicamente mostrando o nosso arco, o nosso curva da nossa artéria aorta com os 3 ramos novamente, tronco braquiocefálico arterial, artéria carótida comum esquerda e a veia subclávia esquerda. O terceiro nível, a terceira camada, a nossa traqueia, que depois inferiormente ela se bifurca nos 2 brônquios. Depois eu vou ter o nosso esôfago, contendo também a sua passagem em direção ao abdômen. Ele também está no nosso mediastino superior, mas também vai ser um órgão presente no mediastino inferior, porque ele tem esse trajeto percorrendo o nosso espaço da nossa cavidade torácica. E a quinta camada, que basicamente é o nosso sistema vascular linfático, que nós estamos visualizando aqui, formando essa cadeia linfática que vai compor a quinta camada do nosso mediastino superior. Aqui vocês vão ter, então, a segunda camada, basicamente as artérias, as veias, a traqueia e o esôfago. A traqueia, a terceira camada, é o esôfago, a quarta camada. Essas são as referências bibliográficas que foram utilizadas para a construção dessa aula sobre mediastino superior. Esperamos ter ajudado você a entender sobre o mediastino superior, as estruturas, os órgãos anatômicos que estão sendo contemplados neste mediastino superior. O nosso muito obrigado.